Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que alegria poder compartilhar mais este momento na presença de Deus. Se você chegou até aqui, eu acredito que não foi por acaso. O Senhor tem uma palavra para o seu coração hoje. Talvez você esteja cansado. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado, por que as coisas parecem acontecer para todo mundo, menos para mim? Talvez você tenha visto pessoas prosperando, conquistando sonhos, abrindo portas, construindo famílias, crescendo profissionalmente, enquanto você sente que está parado no mesmo lugar. E se eu fosse sincero com você, diria que muitos cristãos enfrentam esse sentimento em algum momento da caminhada. Mas hoje Deus quer tratar exatamente essa área do nosso coração. Porque existe um perigo silencioso que rouba nossa paz sem que percebamos. Esse perigo se chama comparação. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 10, versículo 12, que aqueles que se comparam uns aos outros não agem com sabedoria. E sabe por quê? Porque Deus nunca planejou que você vivesse olhando para a estrada de outra pessoa. Ele planejou que você confiasse no caminho que Ele preparou para você. Meu irmão, minha irmã, o seu tempo é diferente. A sua história é diferente. A sua preparação é diferente. Os seus desafios são diferentes. E os planos que Deus tem para a sua vida também são diferentes. Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero que você tire os olhos das pessoas e coloque os olhos no Senhor. Porque quando olhamos para as pessoas, nasce ansiedade. Mas quando olhamos para Deus, nasce confiança. Quando olhamos para as pessoas, nasce inveja. Mas quando olhamos para Deus, nasce gratidão. E nesta oração vamos pedir que o Senhor guie o nosso coração de toda comparação e nos ensina a confiar no seu tempo perfeito. Pai amado, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade, porque muitas vezes tentamos esconder aquilo que está dentro do nosso coração. Sorrimos por fora, cumprimentamos as pessoas, seguimos nossa rotina, mas, por dentro, estamos lutando contra sentimentos que não gostaríamos de admitir. Senhor, quantas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e nos perguntamos: por que comigo está demorando tanto? Por que parece que todos estão avançando e eu continuo esperando? Será que Deus se esqueceu de mim? Pai, hoje confessamos que em alguns momentos permitimos que esses pensamentos ocupassem espaço em nossa mente. Permitimos que a comparação roubasse nossa alegria. Permitimos que a inveja tentasse se instalar em nosso coração. Permitimos que a frustração falasse mais alto do que a fé. Mas nesta oração queremos entregar tudo isso ao Senhor, porque sabemos que esses sentimentos não vêm de Ti. A Tua palavra nos ensina que cada pessoa possui uma caminhada única. Cada pessoa possui uma missão. Cada pessoa possui um tempo determinado por Deus. E quando nos comparamos, acabamos desprezando aquilo que o Senhor está fazendo em nossa própria história. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos da nossa jornada. Perdoa-nos pelas vezes em que ignoramos as bênçãos que já recebemos. Perdoa-nos pelas vezes em que ficamos tão ocupados observando a vida dos outros que deixamos de enxergar os milagres que aconteciam diante dos nossos olhos. Senhor, abre nossos olhos espirituais. Ajuda-nos a reconhecer Tua mão em nossa vida. Ajuda-nos a perceber quantas vezes o Senhor já nos sustentou, quantas portas o Senhor já abriu, quantos livramentos o Senhor já concedeu, quantas respostas já recebemos. Pai, queremos desenvolver um coração grato, um coração satisfeito em Ti, um coração que consegue celebrar a vitória dos outros sem perder a paz, um coração que confia que o Senhor continua escrevendo uma linda história para nós. Porque sabemos que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Meus irmãos, existe algo muito perigoso que acontece quando permitimos que a comparação permaneça em nosso coração. Ela não apenas rouba nossa alegria, ela não apenas rouba nossa paz, ela começa a roubar nossa fé. E quando a fé enfraquece, começamos a enxergar nossa vida de forma completamente errada. Pai amado, quantas vezes olhamos para aquilo que o Senhor ainda não fez e esquecemos tudo aquilo que o Senhor já fez? Quantas vezes observamos as conquistas de outras pessoas e começamos a acreditar que estamos ficando para trás? Quantas vezes permitimos que pensamentos negativos nos convencessem de que o Senhor estava abençoando todos ao nosso redor, menos a nós? Mas hoje rejeitamos essas mentiras, porque sabemos que o inimigo usa a comparação para tentar nos afastar das Tuas promessas.
Ele tenta fazer com que olhemos para aquilo que não temos. Ele tenta fazer com que esqueçamos aquilo que já recebemos. Ele tenta fazer com que duvidemos da tua fidelidade. Mas hoje declaramos que a nossa confiança permanece no Senhor. Pai, ajuda-nos a lembrar que o teu amor por nós não diminui porque alguém recebeu uma bênção antes. O teu plano para nós não muda porque outra pessoa avançou mais rápido. A tua promessa continua firme. A tua palavra continua verdadeira. E os teus propósitos continuam de pé. Senhor, livra-nos da armadilha de medir nossa vida pelas realizações dos outros. A tua palavra nos mostra que cada pessoa possui uma jornada diferente, uma preparação diferente e um propósito diferente. Ajuda-nos a confiar que o Senhor está trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Ajuda-nos a acreditar que o silêncio não significa abandono. Ajuda-nos a compreender que esperar também faz parte do processo. Pai, fortalece nossa fé hoje. Que possamos olhar para o futuro com esperança. Que possamos olhar para nossas lutas com confiança. Que possamos olhar para te lembrar que o Senhor nunca falhou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos resultados, mesmo quando a espera parece longa. Nós continuaremos acreditando, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Pai amado, nesta hora queremos abrir completamente nosso coração diante de ti, porque sabemos que existem feridas que nem sempre são visíveis. Existem sentimentos que escondemos das outras pessoas. Existem dores que carregamos em silêncio. E muitas vezes, sem perceber, a comparação acaba produzindo algo perigoso dentro de nós. Ela produz ressentimento. Ela produz inveja. Ela produz amargura. Ela produz insatisfação. Pai, talvez existam pessoas fazendo essa oração que já não conseguem se alegrar com a vitória dos outros. Talvez toda vez que vejam alguém prosperando, algo dentro dela se entristeça. Talvez toda vez que vejam alguém conquistando aquilo que sonham, sintam um vazio difícil de explicar. Mas hoje queremos entregar tudo isso ao Senhor, porque sabemos que esse não é o coração que o Senhor deseja para nós. A tua palavra declara em Tiago 3, versículo 16: Pois onde há inveja e sentimento egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Pai, nós não queremos viver em confusão. Não queremos viver presos à inveja. Não queremos viver alimentando comparações. Queremos viver livres. Queremos viver em paz. Queremos viver satisfeitos na tua presença. Por isso, Senhor, remove toda raiz de amargura. Remove todo sentimento de inferioridade. Remove toda sensação de fracasso. Remove toda mentira que tenta nos convencer de que não somos suficientes. Pai, ajuda-nos a entender que nosso valor não está nas conquistas. Nosso valor não está no dinheiro. Nosso valor não está nos títulos. Nosso valor não está na aprovação das pessoas. Nosso valor está no fato de sermos filhos amados de Deus. Hoje rejeitamos toda voz que tenta diminuir nossa identidade. Rejeitamos toda mentira que tenta nos fazer sentir menores. Rejeitamos toda comparação que tenta roubar nossa alegria. E declaramos que somos exatamente quem Deus nos chamou para ser. Pai, ensina-nos a celebrar as vitórias dos outros sem perder a paz. Ensina-nos a aplaudir sem invejar. Ensina-nos a amar sem competir. Ensina-nos a confiar que o Senhor tem bênçãos preparadas também para nós. Porque sabemos que o Deus que abençoa nosso próximo continua sendo o mesmo Deus que cuida da nossa vida. Ai, amado, nesta hora queremos pedir que o Senhor restaure nossa visão espiritual. Porque quando passamos muito tempo olhando para a vida dos outros, acabamos esquecendo daquilo que o Senhor está construindo em nossa própria vida. E sem perceber, começamos a perder de vista nosso propósito. Começamos a questionar nossos dons. Começamos a duvidar do caminho que o Senhor escolheu para nós. Pai, quantas vezes nos distraímos olhando para a direção errada? Quantas vezes gastamos energia tentando entender a jornada dos outros, enquanto ignorávamos a jornada que o Senhor preparou para nós? Mas hoje queremos voltar os nossos olhos para Ti. Queremos voltar a ouvir a Tua voz. Queremos voltar a enxergar o propósito que o Senhor plantou dentro de nós. Porque sabemos que ninguém nasceu por acaso. Ninguém foi criado sem propósito. Ninguém foi esquecido por Deus. Antes mesmo do nosso nascimento, o Senhor já conhecia nossa história. Já conhecia nossos desafios. Já conhecia nossos sonhos.
e já havia preparado um caminho para nós. Pai, ajuda-nos a parar de perseguir aquilo que nunca foi destinado para a nossa vida. Ajuda-nos a parar de desejar a missão dos outros. Ajuda-nos a parar de correr atrás de caminhos que o Senhor nunca nos chamou para seguir. Queremos caminhar na direção que o Senhor escolheu. Queremos viver os planos que o Senhor escreveu. Queremos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Senhor, abre nossos olhos para enxergar as oportunidades que já colocaste diante de nós. Abre nossos olhos para reconhecer os talentos que já recebemos. Abre nossos olhos para valorizar a estação que estamos vivendo. Porque sabemos que até os períodos de espera possuem um propósito. Até os momentos difíceis possuem ensinamentos. Até os atrasos que não compreendemos fazem parte da preparação que o Senhor está realizando. Pai, não queremos mais viver distraídos pela comparação. Queremos viver focados no chamado que recebemos. Queremos viver focados na missão que o Senhor confiou a nós. Queremos viver focados em agradar a Deus e não em competir com pessoas. Hoje declaramos que nossa identidade está em Cristo. Nosso valor está em Cristo. Nosso propósito está em Cristo. E confiamos que o Senhor está nos conduzindo exatamente para onde precisamos chegar. Pai amado, nesta hora queremos te agradecer. Sim, agradecer. Porque muitas vezes passamos tanto tempo olhando para aquilo que ainda não temos que nos esquecemos de agradecer por aquilo que já recebemos. E quando a gratidão desaparece, a comparação encontra espaço para crescer. Por isso hoje queremos recuperar um coração grato. Um coração que reconhece teus cuidados diários. Um coração que consegue enxergar tuas bênçãos mesmo nos dias difíceis. Um coração que aprende a descansar na tua fidelidade. Pai, obrigado pela vida. Obrigado pela saúde que temos. Obrigado pela família. Obrigado pelos amigos. Obrigado pelas portas que o Senhor já abriu. Obrigado pelos livramentos que nem percebemos. Obrigado pelas orações respondidas. Obrigado até pelas respostas que ainda estamos esperando. Porque sabemos que teu tempo é perfeito. Senhor, ensina-nos a viver contentes na estação em que estamos. A tua palavra nos mostra que existe um tempo para todas as coisas. Existe tempo de plantar, existe tempo de crescer, existe tempo de colher. E muitas vezes queremos colher enquanto ainda estamos sendo preparados. Mas hoje escolhemos confiar no processo. Pai, ajuda-nos a não desprezar os pequenos começos. Ajuda-nos a não desprezar os passos lentos. Ajuda-nos a não desprezar a preparação. Porque sabemos que aquilo que o Senhor está construindo em nossa vida é precioso. Senhor, remove de nós a pressa. Remove de nós a ansiedade de querer tudo imediatamente. Remove de nós a necessidade de provar algo para as pessoas. Nós não precisamos correr atrás da aprovação humana. Nós precisamos apenas permanecer fiéis ao Senhor. Pai, que possamos encontrar alegria naquilo que já temos. Que possamos encontrar paz naquilo que o Senhor já nos entregou. Que possamos aprender a celebrar as pequenas vitórias. Porque sabemos que cada bênção recebida é uma demonstração do teu amor. Hoje declaramos que nossa felicidade não depende de possuir o que os outros possuem. Nossa alegria não depende de estar no mesmo lugar que outras pessoas. Nossa paz não depende de comparações. Nossa paz vem de Deus. Nossa alegria vem de Deus. Nossa segurança vem de Deus. E por isso escolhemos viver com gratidão. Escolhemos viver com contentamento. Escolhemos viver confiando que o Senhor continua escrevendo uma linda história para a nossa vida. Pai amado e eterno, chegamos ao final desta oração com o coração mais leve, mais fortalecido e mais consciente do quanto precisamos confiar em Ti. Obrigado porque hoje o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor revelou áreas do nosso coração que precisavam ser curadas. Obrigado porque o Senhor nos lembrou que não fomos criados para viver comparando nossa caminhada com a caminhada de outras pessoas. Fomos criados para seguir a Ti. Fomos criados para confiar em Ti. Fomos criados para cumprir o propósito que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai, nesta hora entregamos completamente nossa jornada em Tuas mãos. Entregamos os sonhos que ainda não se realizaram. Entregamos as portas que ainda não se abriram. Entregamos as promessas que ainda estamos esperando. Entregamos as perguntas que ainda não possuem respostas. Entregamos o nosso futuro. Entregamos os nossos planos. Entregamos os nossos medos. Entregamos tudo diante do Senhor, porque reconhecemos que os Teus planos são melhores do que os nossos.
Os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e a tua vontade é perfeita. Pai, ajuda-nos a permanecer fiéis na estação que estamos vivendo. Se estamos plantando, ajuda-nos a plantar com alegria. Se estamos esperando, ajuda-nos a esperar com fé. Se estamos crescendo, ajuda-nos a crescer com humildade. Se estamos colhendo, ajuda-nos a colher com gratidão. Senhor, não queremos mais medir nossa vida pelas conquistas de outras pessoas. Não queremos mais permitir que a comparação roube nossa paz. Não queremos mais viver olhando para aquilo que os outros possuem. Queremos olhar para Ti. Queremos confiar em Ti. Queremos descansar em Ti. A Tua palavra nos lembra que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Por isso, hoje escolhemos acreditar. Acreditar que o Senhor continua trabalhando. Acreditar que o Senhor continua abrindo portas. Acreditar que o Senhor continua preparando o melhor, mesmo quando não enxergamos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando a espera parece longa. Pai, obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado porque o Senhor continua nos sustentando. Obrigado porque o Senhor continua escrevendo nossa história. E hoje encerramos esta oração declarando: eu não vou me comparar, eu não vou invejar, eu não vou desistir, eu vou confiar. Eu vou esperar, eu vou permanecer firme, porque o Deus que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Recebe nossa gratidão, recebe nossa confiança, recebe nossa vida, em nome de Jesus. Amém.